Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente tá mais em um segredo do TCC. Hoje, por uma vez por todas, eu vou te ajudar a encontrar o tema do teu TCC e como que eu faço isso de uma maneira um pouco mais simples. Há simplicidade nesse processo? Não, tá? Até porque às vezes a gente fica muito nervoso pensando assim, tá, meu Deus, eu tenho que escolher o tema do meu TCC e o que eu preciso fazer por isso? Tem que ser algo inédito, tem que ser algo motivador, tem que ser algo que mude o futuro do mundo? Um pouquinho, mas não tanto, tá? Vou explicar. Qual que seria que eu encaro, tá? Então vou deixar mais uma vez claro, gente, que tudo isso que eu tô passando pra vocês é a minha visão em todos esses anos trabalhando com assessoria acadêmica, tá? Assessorando acadêmicos a passarem por esse processo do TCC. Então, tudo que eu tô falando pra vocês é de experiência, de vivência. E eu resolvi transmitir isso para vocês saberem que esse não é um processo difícil, não é um processo que deve ser tortuoso, não é um processo que deve ser ruim. Ele é um processo que deve ser leve. Ele deve acontecer, sim, porque você precisa se formar e pegar teu diploma. Mas ele não precisa ser tipo, oh, meu Deus do céu, vou morrer, perder meu tempo e toda aquela paranoia que todo mundo coloca, tá? E também não vou falar aqueles termos difíceis que as pessoas usam o tempo inteiro. Porque, pra ser simples, né? Vamos simplificar a vida. Que eu aconselho, tá? Para as pessoas que parecem sobre escolher o tema, que vem falar comigo e dizem, Renata, eu vou fazer o TCC semestre que vem e eu não sei sobre o que fazer. Tudo que a gente vê na internet é, escolha algo que você goste, que você ame, porque vai ser um relacionamento. É um relacionamento tóxico, bem tóxico, porque você se vê dependente daquilo, você se vê para viver para aquilo. O que não precisa, tá? Então, a primeira dica que eu dou sobre escolha do tema é escolha um tema que você goste de discutir. Não que você goste, mas escolha aquela matéria primeiro. Lembra do funil. O funil vai servir para tudo na tua vida. Escolha aquela matéria em que você mais ficou pensativo, assim, que mais te surgiu perguntas, em que mais você, tá, mas e se fosse diferente? Tá, mas por que não é assim? Tá, mas e aí? O que faz? É só isso? Pensa naquela matéria que te instigou muitas perguntas, que te deu muita caraminhola na cabeça. Escolheu o assunto, escolheu ali a matéria, aí você vai pro tema, vai para um assunto em específico daquela matéria. Aí você vai pensar, tá, não, mas naquela aula o professor falou sobre aquilo, e aquilo me deixou encucado, me ficou tá, mas e se? É assim que nascem os temas do TCC, nas perguntas do e se? E se fosse diferente? E se eu colocasse um elemento a mais? E se eu abordasse de outra maneira? E se eles não olharam nesse outro ponto de vista? E se? Então é sempre nesse, essa pra mim é a pergunta de ouro, tá? É a frase de ouro pra escolha do teu tema. E se? E se fosse diferente? E se tivesse mais dados? E se tivesse uma pesquisa? E se tivesse mais elementos? E se? Então é nisso que você tem que pensar, tá? Parece muito genérico, mas a ideia do tema do TCC é algo que você vai escrever sobre. Então a gente sempre tem que pensar, aplica nisso na tua realidade, tá? Então, como a gente já conversou, tem pessoas que vão fazer artigos científicos e tem pessoas que vão fazer monografia. Um artigo científico, ele não é tão longo, ele tem 25, 30 páginas. Uma monografia, cada capítulo tem 20. Então, são assuntos que você tem que abordar de maneiras diferentes. Você pode escolher ao mesmo tempo para os dois? Do mesmo tempo posso fazer um artigo e uma monografia? Pode, tá? Não sem problema nenhum, só que um você vai ter que escrever mais que o outro. Então, nesse assunto que você foi e se, é onde você vai conseguir escolher o teu tema do TCC. Tá? Então você tem que pensar sempre nessas coisas. Qual foi a matéria que eu mais fiquei com caramelo na cabeça? Qual é a matéria que eu mais pensei coisas diferentes ou que aquilo me instigou? Por que eu digo assim que não escolha algo que você ama? E a gente já tem um vídeo sobre isso. Não escolha aquele tema que você ama, não, né? Porque quando você ama, quando você gosta muito de alguma coisa, como a gente já conversou, é muito fácil de explicar. É muito simples, porque você gosta daquilo e aquilo te... 5 minutos você explicou alguma coisa, entendeu? E pra você, às vezes, não parece interessante puxar outros assuntos referentes. Então, por exemplo,
Eu acho muito legal o marketing digital, vamos supor, tá? Mas eu não acho importante você saber a história do marketing digital. Para mim, você sabendo o que é marketing digital já tá de bom tamanho. Então, quando eu for escrever, eu não vou ver relevância, por exemplo, em puxar um contexto histórico. E aí você já pode perder algumas páginas. Não que eu esteja aconselhando o contexto histórico sempre. Por mais que eu goste de puxar contexto histórico, porque eu sempre penso assim, o que você tem que pensar sobre o teu TCC? Você tem que escrever para as pessoas que não são da área, que quem lê teu TCC entenda. Então essa é a escrita que você tem que pensar. Mas sobre o tema, são essas perguntas que você tem que responder. Primeiro, qual foi a matéria que mais eu pensei, mais eu discuti, mais eu levarei perguntas, mais me deixou assim, tipo, cara, eu entendi, mas não entendi. Por que não é diferente? Sabe? Então é isso que você tem que pensar. Daí dentro daquela matéria é onde você vai ter os assuntos que você vai poder discutir. Então você vai pensar assim, tá... Que nem lembra que a gente já usou o exemplo da lei penal, da lei da execução penal no Brasil no outro vídeo? Então eu vou pegar igual. Penal é uma matéria que, tipo, faz parte do dia a dia, tá aí todo momento. Qual que foi a parte, assim, que eu achei mais... que eu gostei de penal? Eu gostei da lei da execução penal, porque ela parece ser algo muito bom. E, teoricamente, ela tá ali para ressocializar o apenado. Ela funciona? Ela é prática? Tipo, ela tem efetividade? Então, viu que nessas perguntas você já consegue levantar o teu tema. Tipo, então lei de execução penal é bom. E aí você vai funilando conforme a gente já viu na teoria do funil. Então, você vai pensar em água pra gente, né? Obrigada, Malto. E vai funilando. Tá? Então, pensou num assunto abrangente e vai diminuindo até chegar no específico, porque a gente precisa delimitar tanto espaço geográfico quanto espaço temporal, tá? Sempre lembrem disso. Mas o tema não é algo que deva ser complicado. É um tema que deva te instigar. Então, a dica que eu dou pra você é, escolha aquele tema que você ficou pensativo. Aquele assunto que o professor falou e você pensou, tipo, mas e se fosse diferente? E se tivesse outras coisas, outros elementos? Se fosse outra situação, será que funcionaria? Entendeu? Então, é sempre esse e se. Quando você for pensar no teu tema, pensa nisso. E se? Porque aí você vai saber se ele vai ser relevante ou não. Você vai saber se ele vai valer a pena ser escrito ou não. Tá? Se é algo que vale a pena responder. Lembra, então, sempre que o tema, ele é algo que tem que te chamar a atenção e que você tenha possibilidade de discussão. Mas quando você escolhe um tema que te instiga, assim, que você pensa, cara, mas não deve ser só isso. Deve ter mais coisa. E você começa a ver isso, você achou o teu tema. Então pensa nisso. Eu, por exemplo, no meu primeiro TCC, eu me deixei levar nessa escolher algo que você ama. E eu escolhi o marketing digital. Eu consegui apresentar, fiz o artigo lá e tudo, mas foi horrível. Mas assim, eu me lembro que toda vez que voltava, minha orientadora mandava pergunta, escreva mais, fale mais. E eu pensava, gente, não tem mais o que escrever, é isso. Facebook é isso. Na minha época eu não tinha Instagram quando fez. Orkut é isso, entendeu? Tipo, não tinha mais na minha cabeça. E já no segundo foi diferente. No segundo, quando eu escolhi um tema que pra mim, tipo, cara, mas e se? Que foi o caso da integração regional. E se eles tivessem outra visão? E se eles tivessem feito diferente, entendeu? Então, eu aconselho os acadêmicos que vêm falar comigo, sempre pensa nisso. Pensa naquele assunto que você ficou com caraminhola na cabeça. Aquele assunto que você olhou e pensou, tipo, não concordei muito. Então, acho que podia ser diferente. Por que não tem outra visão? Entendeu? É isso. É ali que você vai conseguir achar teu tema de TCC, certo? Agora sim, espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigada por quem ficou até aqui. E até o próximo segredo do TCC.